Fala pessoal, beleza? Meu nome é William, eu sou instrutor aqui na AlgaWorks e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês uma preview feature do Java chamada Text Blocks. Para quem não sabe, uma preview feature são funcionalidades que são adicionadas a cada nova versão do Java, tá? Da JDK, e essa funcionalidade pode ou não ser mantida e inserida de vez nas próximas versões, dependendo do feedback da comunidade. Tá? Por exemplo, na versão atual que temos do Java, que é a 14, foram inseridas algumas novas preview features e até o lançamento da próxima versão da JDK, que é a versão 15, se a comunidade aprovar, né, ou tiver sugestões a respeito de melhorias para essas preview features, elas podem entrar de vez na versão 15 do JDK. Se a comunidade achar que não é uma boa ideia e que não serviu para nada, ela pode deixar de existir e simples assim, ela vai existir só para aquela versão, tá? Essa preview feature que eu vou falar hoje é bem interessante e vai deixar nosso código mais elegante. Antes de começar, se você gosta do trabalho do AlgaWorks, deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no nosso canal, porque assim a gente pode fazer mais vídeos para vocês, beleza? Então vamos lá. Bom pessoal, eu criei aqui um projeto bem simples, tá? Projetinho Java, sem Maven, sem nada, só para a gente poder exemplificar o uso de text blocks e um método main aqui, tá? A primeira coisa que eu quero mostrar é o porquê utilizar o text blocks, né? No que problema que ele resolve pra gente. Bom, então vamos supor que nós temos aqui uma string de texto. E essa string, a gente quer... vou colocar aquele texto... Deixa eu só ampliar aqui primeiro para ficar mais fácil, né? Vou colocar aquele texto famoso, né, da ligeira raposa marrom. E eu quero colocar várias linhas desse texto, tá? Para poder imprimir. Então, eu quero que E eu quero que cada uma dessas frases aqui fique uma embaixo da outra, tá? Então, se eu mandar imprimir dessa forma, eu não vou obter esse resultado. Vamos executar aqui. Ah lá. Veja que ficou uma do lado da outra e não uma embaixo da outra, como a gente pretendia, tá? E isso por quê? Porque a gente precisa utilizar escaping, né? Então, a gente precisa informar para a nossa string que a gente quer quebrar uma linha. Então, vou utilizar o /n, tá? Em todas as linhas. Aqui no final não precisa, na verdade, né? Então, vou mandar imprimir novamente. Beleza, agora foi uma embaixo da outra. Assim como a gente queria, tá? Mas imagina agora vários textos... É muito comum termos código SQL que faz várias concatenações, vários escapings, várias formatações e não fica um código legal, não fica um código legível, tá? Então muita concatenação, junta isso com uma variável, coloca um embaixo do outro, sabe? Isso aí não fica bacana. Então para arrumar esse tipo de problema, nós utilizamos os text blocks, tá? Como que é a declaração do text blocks? Deixa eu voltar aqui. Para declarar um text block, nós vamos fazer 3 aspas, tá? Separados, mais 3 aspas. Dessa forma, tudo que tiver no meio dessas aspas vão corresponder à nossa string, tá? Então vou colocar aqui a ligeira raposa marrom. Bom, só isso, só para a gente poder entender melhor, tá? Então vou colocar aqui uma por linha. Tá vendo que tá dando erro? É porque a gente não tem habilitado isso no Eclipse, as preview features, tá? Então, como eu havia comentado no início, né, as preview features, elas fazem parte temporariamente da JDK. E como ela é temporário, a gente precisa entrar numa opção aqui do Eclipse para poder habilitar ela, tá? Eu estou utilizando aqui a JDK 14, tá? Então eu indico que vocês estejam usando também. Então, para habilitar isso, eu vou aqui na opção Window, Preferences, e vou na opção Java, Compiler, e veja que eu estou utilizando a versão 14, tá? Que é a mais recente atualmente. Vou desabilitar esse Use Default, porque aqui ele vai utilizar as configurações padrão que o Eclipse sugere. E aqui ele habilita para a gente o Enable Preview Features. Então, se eu clicar aqui, as preview features vão funcionar pra gente, tá? Só que veja que eles vão funcionar, mas vão ficar com warning, então vai ficar com uma linha amarela embaixo,
Deixa eu te mostrar aqui, vou aplicar. Sim, que ele vai fazer um rebuild do nosso projeto. Então vou aplicar e fechar. Agora eu salvo aqui. Ah, beleza. Então tá vendo que funcionou, mas ele tá ficando com warning, né? Então tem um warningzinho aqui, que é porque a gente está utilizando uma preview feature. Se eu quiser desabilitar esse warning, voltamos lá, né? O Window Preferences. Já está aqui no compiler. Eu, em vez de warning, vou deixar ignore. Aí eu coloco aplicar, ele vai fazer o rebuild novamente, aplicar, e pronto. Agora já não tem mais warning. A gente não precisa ficar concatenando strings, né? E nem, como eu vou te mostrar agora, ficar formatando, né? Colocando escaping para poder quebrar linhas, tá? Porque ele já quebra a linha automaticamente. Então eu vou imprimir o texto aqui para a gente ver. Ó, tá vendo que ele já quebrou a linha automaticamente? Então, ele já meio que formata a nossa string da forma como a gente inseriu ela aqui, tá? Veja que também, sem querer, eu coloquei aqui um espaço, ó, antes desse delimitador da própria aspas, né? E ele adicionou um espaço aqui também na frente de cada um, tá? Então, se eu fizer, por exemplo, remover esse espaço aqui, ó, ele vai começar sem nenhum espaço, ó, tá vendo? Agora não tem mais espaço no início. Então, ou seja, eu não preciso ficar colocando barra N, barra S, barra T para ficar formatando o nosso texto. Do jeito que tiver aqui, ó, deixa eu dar um espaço aqui bem grande para vocês verem. Ah lá, ele vai seguir a formatação dessa forma. Então fica muito mais simples. Por exemplo, se a gente quiser um código SQL ou um código HTML, qualquer coisa desse tipo vai ser muito útil o uso de text blocks. Vou dar um exemplo aqui. Peraí. Utilizando HTML, tá? Então, imagina que nós fôssemos fazer esse mesmo código sem o uso de text blocks. Seria bem penoso, né? Mas aqui, ó, quer ver? Aqui ele já vai sair formatadinho do jeito que a gente declarou. Então, run as. Ó, tá vendo? Ele já deu espaçamento, tudo mais. Vou continuar aqui formatando, tá? Então, vou colocar aqui um título também. E vamos lá. Tá uma formatação bem mais complexa do que... Ah lá, tá vendo? Ele segue à risca a formatação que a gente informa aqui para ele. Tá? Se fosse fazer isso com um string convencional, a gente teria que encher de barra N, barra T para ficar formatando certinho os espaços. Enfim, é bem mais interessante e bem mais produtivo e muito mais elegante, né? Agora a gente não fica com várias concatenações perdidas por aí e quebrando a cabeça depois para entender o que acontece. Outra vantagem também é que se eu precisar copiar esse código HTML para colar em algum editor para fazer um teste, ele já vai estar pronto, né? Eu não vou precisar ficar tirando concatenação, né? Removendo aspas, removendo barra N, removendo essas coisas, né? Vai ficar bem mais simples para mim. Beleza? Então é bem fácil aí, bem legal, né? O uso do text blocks. Espero que vocês tenham gostado e te vejo na próxima. Falou!